ficar na presença dele. Essa noite, Deus já tem abençoado realmente esse culto. Estamos bastante menor do que no domingo, né? Mas Deus já está abençoando as nossas vidas. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos 13. Atos 13. Todos encontraram? Amém. Amém? Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e Tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os enviaram. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também João como auxiliar. E havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o cônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este chamado Barnabé e Saulo queriam muito ouvir a palavra de Deus. Resistia-lhe, porém, ele, mas o encantador assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando, buscaram quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Amém? Agradecemos a Deus pela palavra. Senhor amado Deus e eterno Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, essa palavra que, Senhor, já foi lida, que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor, quando opera, Senhor Jesus, realiza, Senhor, tantas obras, Senhor, na vida das pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Pai, possa ser abençoada. Agradeço, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vemos que a passagem de Paulo aqui na terra foi meia conturbada. Lá, bem antes da sua conversão, era um homem que tinha uma posse, está trabalhando, né? E ele prestava serviço para alguém, para o seu senhor. Então ele recebia ordens e ele tinha que fazer. Quando um empregado ele é recebido uma ordem e ele não cumpre, ele é demitido, né? Então Paulo, ele tinha ordens para açoitar o povo de Deus, para chicotear, né, para apedrejar, passar o cavalo por cima. Então, na passagem bíblica, ela nos relata essas passagens de Paulo, bem antes, né? Nós vemos
Estevão, que foi também apedrejado, e toda essa parte aqui toda, ele estava, né, junto também. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele separou dois homens. Houve uma separação, escolhido pelo Espírito Santo de Deus, porque ali naquela igreja de Antioquia tinha homens importantes, homens que eram líderes, e o Espírito Santo falou para aquele povo ali, precisava ser escolhido dois homens, que era Barnabé e Saulo, né? Que chamava Paulo. Mas o Senhor Jesus já tinha algo importante na vida daqueles dois homens, não somente separar e nada depois fazer, eles levaram a palavra do Senhor para alguém que estava precisando. Mas para eles ir até algum local, eles teriam também passar por algumas aprovações. E às vezes na nossa vida nós passamos por algumas aprovações e a gente não sabe decifrar como o porquê que aconteceu tudo isso, para nós conquistar os nossos objetivos, nós chegar ao nosso alvo que nós tanto almejamos. Então esses dois homens foram lapidados, né, moldados para levar a palavra do Senhor até aquelas pessoas que estavam ali. E aqui nós vemos que ao jejuar, ao orar, né, pela vida daqueles servos do Senhor, houve um esforço, houve um objetivo. Então nós vemos aqui: dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havia um motim, tanto nos judeus como nos gentios, com seus principais para maltratarem. Eu fui para outra coisa. Então nós vemos aqui no versículo 4: assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então eles tiveram que pegar um caminho muito difícil, né? Hoje nós temos aí, para nós andarmos pelas estradas, nós temos carros, nós temos motos, né? Temos cavalos em algumas localidades, para as pessoas que levam a palavra do Senhor ou vão fazer alguma outra atividade. Mas lá naquela região precisava-se usar o barco, né? Bote. No mar, bote é mais complicado, né? Porque ficaria muito balançando e poderia a naufrágio. Mas nós vemos ali que aqueles homens tinham um objetivo, que era Paulo e Barnabé. Eles teriam também que levar algumas coisas consigo, né? Teriam que levar o cobertor, levar o casaco, né? Naquela época lá era outro tipo de roupa, né? Então nós vemos que também tinha que levar comida. E com eles foram Barnabé, Paulo e João, que foi ajudar também em algumas atividades. Depois, lá na segunda viagem, houve uma separação, voltou, mas os outros dois continuaram. Nós vemos que eles tinham uma missão de ir levar
foram pregar a palavra do Senhor nesse negócio. Eles tinham João Marcos para ajudar nos trabalhos missionários. Eles atravessaram toda a Índia, chegando até a cidade de Pato. Então, não sabemos o tamanho daquela ilha, né? Eu li ali, não fala o tamanho daquela ilha, mas se de repente às vezes há pesquisas, também pode ser o tamanho daquela ilha. Pode ser uma ilha pequena, pode ser uma ilha grande. Eles podem estar andando a pé. Hoje, vamos supor, se você anda naquelas cordilheiras, você tem alguns tipos de cavalo, né, para carregar os mantimentos, carregar, né, ali as suas camas, mas lá naqueles lugares, né, podia estar jogando nas costas e levando ali a chegar até aquele lugar. Ali encontraram um judeu que era mágico. Então esse certo homem, ele era um mágico. E hoje nós vemos que aí no nosso Brasil tem muitos mágicos fazendo magias. E eles fazem magias, mas não são tão bravos, né? Muitas pessoas mascaram eles e eles não ficam muito agitados. E nós vemos que ali Paulo ia defrontar, né, com aquele homem. Aquele homem ia defrontar com Paulo, porque não ia aceitar o que Paulo ia dizer para ele ali, né? Então nós vemos que o inimigo, quando chega o povo de Deus, está falando da palavra, ou às vezes você está conversando com outra pessoa, há um confronto, né? Há um debate. E nós vemos ali que aquele mágico, esse falso profeta chamado de Bar Jesus, ele era um amigo do Sérgio, né, Paulo. Esse Sérgio era um governador, né, uma autoridade, né, importante que estava ali. Mas esse mágico, ele fazia algumas adivinhações, né, algumas pesquisas, que nós vemos aqui. Então, esse Sérgio, ele era governador daquela ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, queria ouvir o que ele tinha para ele. Mas o mágico confrontou. O mágico estava impedindo ao diálogo entre os dois. E Paulo já foi diretamente para ele. As palavras bem amadas. E às vezes, meus amados irmãos, às vezes a gente não quer ofender as pessoas, né? A gente não quer ofender as pessoas com palavras, às vezes vai atingir, vai ferir. Hoje às vezes a gente articula, conversa, brinca. As pessoas às vezes atingem palavras sobre a gente que é evangélico, a gente tenta minimizar a situação. Então, nós vemos lá até para Jesus, quando ele ia nas suas conversas, as pessoas ficavam falando coisa com coisa, né? Os próprios discípulos de Jesus era diretamente, falava duro, né? Servia para orientar. E hoje, às vezes, o pastor às vezes quer dar um conselho, quer ensinar como deve ser, e a gente fica nervoso, né? Então nós vemos ali, pois queria ouvir a palavra de Deus, mas o mágico, o nome dele em grego era contra o apóstolo. Mas, amados irmãos, se esse homem ele soubesse que Paulo e Silas iam para lá, às vezes também ele ia montar uma barreira e falar assim: ó, esse cabra aqui não chega aqui não, esse cabra aqui não pode chegar até aqui, porque ele vai fazer uma bagunça, né? Vai desviar o pensamento do meu Senhor, do meu governador, das pessoas que estão aqui. E hoje não é diferente em alguns países afora, o evangelho ele é barrado, né? Aí nesses países
na Rússia, né, em muitos lugares, onde pessoas eram enterradas vivos, fechava a comida do lado para a pessoa sentir o cheiro, né, a água para a pessoa sentir a sede e não beber. Mas hoje, graças a Deus, o Evangelho está sendo pregado em vários lugares. Nós vemos recentemente aí, ali no Irã, né, tantas pessoas sendo mortas pelo Evangelho do Senhor, não deixando ser anunciado. E graças a Deus aqui no nosso país nós temos nosso direito de ir e vir para a igreja, né? Às vezes o que nos impede é o cansaço, as nossas ocupações do dia a dia, mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Então nós vemos ali esse certo homem, ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Poxa, se ele aceitar a fé cristã, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinho? Como que eu vou estar com minhas adivinhações? Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou novamente para Elimas e disse: filho do diabo. Homem que precisava ouvir, ele tinha um cargo importante na sociedade. A oportunidade era aquela hora, e tinha alguém querendo impedir. Será que Paulo pensou, eu não vou falar nada porque esse homem está querendo me impedir? Eu não vou deixar a oportunidade passar porque esse homem está querendo me impedir? Então ele foi direto: eu vou acabar com essa barreira. E foi diretamente. Paulo poderia também ter orado, né, e reprimido, mas ele já foi dizendo: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom. Tudo que é bom, a pessoa vem atrapalhar. A palavra do Senhor é boa e as pessoas às vezes querem atrapalhar. Por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigar. Essa castigação é quase parecida lá com o que Paulo sofreu, né? Ele açoitava o povo de Deus e ele estava indo na estrada e o Espírito Santo o castigou, fazendo com que ele caísse por terra e ficasse cego, sem ver nada. E depois Ananias teve que ir lá e orar por ele, colocar as mãos sobre ele e ele enxergar novamente. Algo parecido, né? Algo parecido ali, que Paulo coloca a mão sobre esse mágico. Você vai ter um castigozinho muito bom. Podia ser um outro castigo, um castigo de ficar de joelho, orando, ou se converter, né? Ou mandar ele para a prisão. Vemos lá que aqueles que foram lançados lá sobre a fornalha, né? E onde eles ficaram ali dentro da fornalha, o castigo deram para ele também, para os três. Nós vemos que aqui Paulo, ele foi direto. Paulo foi verdadeiro com a palavra do Senhor. Com o Senhor não se brinque. Com
e é mesmo para as mulheres. Tá? Aí tem que colocar lá atrás do fogão, atrás da geladeira, e algumas alternativas, fica tudo mofo, a casa fica tudo mofo. Então, e esse homem? Quantos dias ele ficaria ali cego sem ver a luz do sol? Deve ser coisa ruim, né? Coisa mais ruim de você se imaginar. A gente que já fica com óculos, essas armações, é tão ruim. Eu falando para as marcas, dá vontade de ficar jogar máscara fora, jogar óculos fora, porque isso não é uma coisa boa. Essas máscaras não é coisa boa, pessoal. Eu falo assim, ó, eu estou lá no trabalho, aquilo aperta, aqui você sai, embaixo aqui do óculos, não é fácil não. Mas o que a gente vai fazer? A gente por tudo isso tem que passar e acreditar que Deus vai a cada dia fazendo com que venha diminuindo todo esse mal. Então nós vemos ali, houve um impedimento de a palavra do Senhor ser anunciada. Houve um começo, mas houve também uma interrupção e houve um castigo para aquele homem. Ele ficaria ali uns dias sem ver a luz do sol. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa, escuridão, e ambos buscaram quem o guiasse pela mão. Então nós vemos que a pessoa cega, ela tem que ser guiada. Hoje já se tem aquele bastãozinho, né? E você vai batendo, vai indo, você consegue andar. Outros têm um cachorro que guia e vai embora. Sai pela rua, caminhar e vai andando. E outros têm alguém que vai auxiliar, pegando pela mão, levando para fazer alguma coisa. Mas é difícil. Do nada você ficar cego, do nada você vê uma escuridão. Um homem que se dizia mágico, importante diante da sociedade, e chegar um outro cara e falar assim: ó, cara, você vai ficar aí cego por alguns instantes. Você já imaginou isso acontecer sobre a sua vida? Por alguma desavença que você tem diante da sociedade, um impedimento que você tem, porque chegou ali na cidade, um cara importante, falando que um servo do Senhor, e você tem uma postura e alguém te impedir. É a mesma coisa você ser um chefe e alguém chegar e falar assim: ó, cara, você não faz mais nada aqui, você não pinta mais nada aqui, o que vai acontecer com você? Você vai ficar irado, você vai ficar chateado, você vai para casa chateado, e isso é triste. Então nós vemos ali que aquele homem, ele quis impedir. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando a doutrina do Senhor. Que interessante, que lindo, né? Aquele homem crê na palavra do Senhor. Aquele homem viu que aquele servo não estava ali por acaso, e não veio ali por acaso, que era o mensageiro do Senhor, vindo para ele trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, uma mensagem amigável para o seu coração. Que nós possamos entender que o Senhor Jesus, Ele é algo especial sobre as nossas vidas todos os dias, independente do que vir acontecer na nossa vida. Muitas pessoas nos desanimam, muitas pessoas: não vai dar tudo certo, você está fracassado, você não vai vencer. Sempre tem essas pessoas para nos atrapalhar, para nos prejudicar no dia a dia, mas que nós possamos confiar no Deus Todo-Poderoso, um Deus que nos supre sobre as nossas necessidades.
E às vezes, quantos obstáculos você tem passado? Eu não sei. Quantos obstáculos você tem passado no dia a dia? E até mesmo você não conseguir se ajoelhar e orar ao Senhor lá no beirado da sua cama ou em qualquer partição da sua casa que a gente está. Tem dia que a gente não consegue. E aí o trabalho nos leva de volta, as nossas atividades nos levam de volta para assim sair da presença do Senhor. Esses obstáculos o inimigo tem colocado na vida de cada pessoa e nos dificultado para buscar o Senhor. Então, que nós possamos confiar no Senhor, confiar no Senhor que nos recupera todos os dias da nossa vida, o Senhor que nos dá a paz sobre o nosso coração, o Senhor que nos livra desse coronavírus que está aí sobre as pessoas. Nós vemos, graças a Deus, eu tenho observado esses dias aí, eu estava pensando, a nossa igreja, poucas pessoas, povo de Deus, poucas pessoas. Eu acho que só quem passou foi a minha família. Então, que os irmãos estejam sempre orando, né? Eu peço que os irmãos sempre estejam orando para a minha vida, porque não é fácil. Hoje eu não cantei para eu poder falar aqui, porque domingo eu cantei forçado. Eu cheguei em casa, eu estava com dores, 5 dores ainda. As minhas pernas, elas ficam desse jeito, parece que ficam geladas, elas começam a gelar para ligar. Fui no neurologista, né? E ela falou assim que podia ter um comecinho de um AVC. Então, tem essas sequelas. Mas nós vimos que o povo de Deus tem protegido. Amém? E que não porque Deus tem protegido, tirar a máscara e dar em meio à sociedade. É um protocolo. Então nós vemos que muitas pessoas estão andando sem máscara na rua e enfim, está tendo bastante coleta, tendo algumas coletas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Queremos que os irmãos vá lá para o postinho e façam essa situação. Mas então nós vemos ali que aquele homem, ele creu que o Senhor mandou, enviou lá. Pensasse que palavra maravilhosa que viesse livrar ele do mal. O que poderia ter acontecido com esse homem? Né? Às vezes depois que já tinha recebido a palavra, a gente confortou, ouviu, depois que o seu mágico lá ficou nervoso, recebeu ali um castigo. Então não importa, recebi a mensagem, pode acontecer o que quiser comigo. Eu aceitei o Senhor Jesus no meu coração e agora estou ciente que o Espírito Santo de Deus está comigo e que a cada dia nós possamos crer que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre o nosso coração, nos dando conforto, nos ensinando, nos livrando de todo o mal que ocorre perto das nossas vidas. Amém? Essa é uma pequena passagem. O pastor Paulo hoje falou para mim que eu tenho que trazer essa mensagem. Eu já tinha a quarta-feira passada, e aí eu pensei, falei assim, essa mensagem aqui eu senti no meu coração que seria uma das viagens de Paulo. Então Deus, através do Espírito Santo, escolheu 2 homens para levar a mensagem. E levar essa mensagem não foi em vão. Eles não foram lá em vão. Porque é igual aquele caçador ou aquele pescador que vai para pescar e não encontra nada. Às vezes a gente, quando a gente sai para algum lugar, fala assim, eu vou para aquele lugar, será que eu vou conseguir? E eles foram confiantes, eles iam para lá e iam levar a mensagem do Senhor.
É a mesma coisa aquela viagem para Nínive, né? Onde houve um traçado e houve um desvio, né? Houve um atalho, depois teve que refazer tudo de novo. Então, às vezes, eu penso assim, às vezes eu pego lá um lixo e jogo no lixeiro, vou jogar daqui para acertar lá, e erra, então o preguiçoso tem que voltar a fazer de novo, aí você joga de novo, e tem que pegar de novo. Ah, puxa vida, eu sou insistente. E essa mesma passagem, onde teve que pregar a palavra do Senhor de novo. Esses homens foram certos lá e levaram a mensagem para quem estava precisando. Amém? Vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor amado Deus e eterno Pai, agradeço, Senhor, por esse momento que estamos aqui na sua casa. Agradeço, Pai, por nós entendermos, Senhor, que o Senhor tem um objetivo sobre as nossas vidas. Ó Deus, aquele homem, Senhor, recebeu a palavra do Senhor, creu, Senhor, em Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor escolheu aqueles dois homens, ó Pai, para levar aquela mensagem, e independentemente, Senhor, do que haveria, Senhor, nas estradas, Senhor, nas navegações, os empecilhos, as pessoas que o impedir, mas o Senhor colocou ordem, decência, Senhor, ali, para que a palavra do Senhor fosse semeada. Ó Deus, que nós possamos crer que o inimigo, Senhor, não tenha poder sobre as nossas vidas, nós possamos confiar no dia a dia, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos livrar de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando nessa semana, que possa ser uma semana abençoada, Senhor, e que domingo nós possamos estar aqui, Senhor, para adorar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.